Bem, hoje nós temos o crédito tributário. Na semana passada, nossa última aula, nós tratamos a respeito da obrigação tributária. E nós dissemos que se a obrigação tributária ela não fosse satisfeita, ela não fosse adimplida, ou seja, se não fosse cumprida, criaria-se o crédito tributário. Então, o crédito tributário ele está muito inserido numa situação de descumprimento da obrigação tributária. Então, cria-se o crédito tributário exatamente para que se possa exigir aquela obrigação que não foi adimplida voluntariamente ou corretamente. E o crédito tributário, para a gente analisar o crédito tributário, a gente precisa entender a respeito do lançamento, que seria o procedimento pelo qual ele se perfectibiliza ou que ele se torna um ato perfeito, e também as várias nuances da realização do crédito tributário. E aí cabe falar sobre suspensão, sobre extinção, exclusão, garantias e privilégios a respeito do crédito tributário. Mas para começar a nossa aula de hoje, eu queria só lembrar vocês, fazendo aquele comparativo que eu fiz na aula passada e retomando o comparativo, onde a gente lembra um pouquinho o fenômeno jurídico que vocês estudaram lá em instituições de direito público e privado. E alguns podem ter estudado introdução ao estudo do direito, a conceitos jurídicos fundamentais e assim por diante. Na realidade, disciplinas introdutórias do direito. Então, existe um fato temporal, ou acontece um fato temporal, e esse fato temporal você vai analisar se ele está de acordo com aquilo que a sua sociedade entende que seria o correto para aquela determinada situação. Então, você vai aplicar o direito, mas o direito no sentido de você buscar uma norma jurídica que seja aplicada àquele determinado fato temporal. E aí, em encontrar a norma jurídica vai apontar aquilo que a sua sociedade gostaria que tivesse sido feito, que é exatamente a prestação. Mas, infelizmente, nem todas as pessoas, elas realizam aquilo que é desejado. Elas fazem aquilo que a sociedade almejaria. Então, quando não se cumpre aquilo que a sociedade espera, aquilo inclusive que foi indicado pela norma jurídica, então encaixa-se na não prestação ou em um descumprimento daquela determinada norma jurídica. E em caso de descumprimento, a pessoa ela deveria se redimir. Então, ela deveria já sofrer uma sanção pelo descumprimento. Mas nem sempre acontece, né? Então, por isso que o Estado, ele vai ser chamado a tomar uma atitude, a avaliar o caso e tomar uma atitude, em regra, através de um processo, e se a pessoa voluntariamente não quiser se redimir daquela determinada situação, podemos chegar exatamente ao extremo de ser feita uma coação, né? Ou seja, do Estado obrigar a pessoa a se redimir, obrigar a pessoa a fazer a coisa da maneira correta. Se a gente fosse analisar essa situação pelo direito tributário, nós poderíamos fazer uma correlação nela. Seria exatamente onde o fato temporal, na verdade, seria o fato gerador, né? Então, aconteceu um fato gerador, e esse fato gerador já está previsto em uma norma jurídica tributária, que é exatamente aquilo que nós conhecemos, ou que nós falamos no direito tributário, que é a hipótese de incidência. Então, uma vez que o fato gerador acontece, e esse fato gerador, ele está condizente, você pode relacioná-lo a uma hipótese de incidência, então a pessoa deveria cumprir com a sua obrigação, deveria fazer a prestação, que, no nosso caso, seria exatamente a obrigação tributária. O problema é que nem sempre as pessoas fazem as suas obrigações. Então, na área tributária, nem sempre o contribuinte, ele realmente paga da maneira correta a sua obrigação tributária.
Então, o que acontece? Por isso que o Estado, ele tem exatamente esse procedimento a favor dele, que é o lançamento tributário. Então, se a obrigação tributária não for satisfeita, então faz-se o lançamento tributário e verificando que ou não ocorreu o adimplemento, ou o adimplemento ele ocorreu de maneira equivocada ou de maneira errada, efetivamente cria-se o crédito tributário. Então você vê exatamente essa correlação, e ela tem uma correlação, se você parar para pensar, ela tem uma correlação muito forte com o fenômeno jurídico. Então, quando a gente falar em crédito tributário, é no caso de descumprimento de obrigação tributária. Então, você sempre vai colocar isso em mente, e aí você vai ter em mente que, ao falar em crédito tributário, é porque a obrigação ou não foi paga, ou não foi paga corretamente, certo? Ou seja, essa obrigação tributária ela não foi cumprida, perdão. Porque nós vimos que nós podemos ter as obrigações principais e podemos ter obrigações secundárias também, né? E o descumprimento de obrigações secundárias pode gerar multas e a multa também se torna uma obrigação principal. E o não cumprimento de alguma atividade ou de alguma obrigação tributária, ela pode gerar também um ônus financeiro, né? Ela pode gerar a multa. Então, por isso que a gente tem que ter em mente essa situação que o crédito tributário ele é gerado nessas ocasiões, em que a obrigação tributária ela não foi satisfeita. Então, em a obrigação tributária não sendo satisfeita, ou não sendo satisfeita da maneira correta, devida, então vai se gerar o crédito tributário. Mas da obrigação, da verificação do descumprimento da obrigação total ou parcial até a geração do crédito, nós temos aí uma fase intermediária, que é um procedimento, que é exatamente o lançamento tributário, tá certo? E o que é que a gente precisa observar aqui? O que nós precisamos observar primeiro, nós precisamos ter a noção a respeito do crédito tributário. Então, o que é que eu indico para vocês? Leiam os artigos 139, 140 e 141 do Código Tributário Nacional. Por quê? Porque eles vão explicar exatamente, vão dar a você a devida noção dessa transição entre a obrigação tributária e o crédito tributário. E eles também vão passar a relação existente entre o lançamento e o crédito tributário. Por quê? Porque, na verdade, quando se constitui o crédito, é porque o sujeito passivo ele está inadimplente, total ou parcialmente. Ele deveria já ter cumprido com a sua obrigação tributária. Então, como o sujeito passivo ele não cumpriu com a sua obrigação, então o fisco, o Estado, ele vai ter que exigir o cumprimento da obrigação. Então, ele vai ter que passar por determinados atos executivos, né, para que ele possa fazer essa cobrança. De antemão, a gente já tem entendimento que essa cobrança ela também não pode ocorrer de qualquer maneira, né? Ela tem um procedimento específico, como na administração tudo é legal, ou seja, tudo tem que estar previsto na lei. Então, já existe uma legislação aplicável, onde ela estabelece o passo a passo dos procedimentos que devem ser feitos, exatamente para que o Estado ele faça essa cobrança da obrigação tributária, ou que não foi paga, ou que não foi paga de maneira correta, certo? Então, quando se verificar o problema na obrigação tributária, o próximo passo é analisar exatamente aquilo que nós chamamos de lançamento tributário. Exatamente o próximo passo. E o que a gente precisa saber sobre o lançamento tributário? Então, a primeira coisa que eu indico para vocês é ler o artigo 142 do Código Tributário Nacional. Por quê? Porque lá no artigo 142, ele vai deixar, o legislador brasileiro, ele deixou claro que o lançamento tributário ele é um procedimento administrativo. Ou seja, ele é um conjunto de atividades feita pela autoridade fiscal competente, onde se verifica a ocorrência do fato gerador e
a obrigação que surge pelo fato gerador, para aquele determinado fato gerador. Por quê? Porque vai se determinar que aquela situação ela é tributável, vai se determinar também o valor que é devido pelo tributo, pela situação que aconteceu, vai identificar quem é que é o sujeito passivo, ou seja, quem é o responsável pelo adimplemento da obrigação tributária, e se a pessoa for cientificada que ela deve tributo e ela não pagar espontaneamente, vai ser aplicada uma sanção cabível através dos procedimentos ou dos processos regulares e aplicáveis ao caso. Então, por isso que o lançamento tributário ele é importante, porque ele é que faz a transição entre a obrigação tributária e o crédito tributário. Aqui a gente gostaria de fazer uma observação de um julgamento do STJ. Por quê? Porque o lançamento, qual a importância do lançamento para a obrigação e o crédito tributário? É porque é o lançamento que dá a certeza. O que é a certeza? A certeza demonstra que efetivamente a situação tributária, ou seja, o fato gerador, aconteceu. Então, se o fato gerador aconteceu, a pessoa deveria ter pago o tributo. Segundo, a liquidez. Você sabe que primeiro, você sabe que a pessoa deveria ter pago o tributo. Segundo, você sabe o valor exato e a data que a pessoa deveria ter pago aquele determinado tributo. E sabe que é exigível, ou seja, que a pessoa já deveria, como você já sabe a data, você sabe quando é que a pessoa deveria ter pago. Se não foi pago nessa data aprazada, então surge para o fisco a possibilidade dele fazer a cobrança. Então, por isso que você tem a certeza, a liquidez e a exigibilidade. Pois bem, o lançamento tributário, ele confere ao crédito tributário tudo isso. Por quê? Porque ele diz que aquela obrigação tributária, ela é certa, ou seja, ela é devida, líquida, você sabe o valor que deveria ser pago, e exigível, porque você também sabe quando a sua obrigação tributária deveria ter sido paga, a data. E essa data já passou. Então quer dizer que o fisco agora ele pode fazer a cobrança. Então você percebe que o lançamento tributário ele é importante para a obrigação tributária. Por quê? Porque ele tem uma natureza declaratória, ele reveste ela de certeza, liquidez e exigibilidade, e também o lançamento ele é importante para o crédito tributário, porque ele tem a natureza constitutiva. Por quê? Uma vez que ele diz que a obrigação tributária ela é certa, líquida e exigível, ele diz, essa dívida existe, o valor é tal, deveria ter sido pago no dia tal. Se nós estamos no dia posterior deste dia, que deveria ter sido verificado, então quer dizer que essa pessoa ela já é devedora. Então, o fisco ele pode efetuar os atos legais de cobrança, ou seja, os atos que já existem na legislação para fazer a cobrança desse determinado tributo. Então, por isso que para a obrigação tributária, o lançamento tem natureza declaratória e para o crédito tributário, ele tem natureza constitutiva. Além disso, como nós já analisamos no início do nosso estudo, né, quando nós fizemos a análise do conceito de tributo previsto no Código Tributário Nacional, nós vimos que essa atividade de lançamento, como ela faz parte da atividade tributária, ela é uma atividade vinculada e obrigatória, ou seja, toda a atividade de lançamento está descrita na legislação e ela deve acontecer de acordo com o artigo 3º do CTN, que é exatamente aquele artigo que fala sobre o conceito da atividade tributária. Outro ponto importante sobre o lançamento que você precisa entender é que o lançamento ele é competência privativa ou competência exclusiva da autoridade administrativa. O que quer dizer isso? Quer dizer que nenhum juiz pode fazer lançamentos. O juiz nem sequer pode interferir para corrigir um lançamento, tá certo?
Então, é isso que quer dizer o lançamento ser um ato de competência privativa ou exclusiva. E aí a gente utiliza, e aí a gente dá como exemplo o juiz do trabalho. Por quê? De acordo com o inciso 8º do artigo 114 da Constituição Federal, o juiz do trabalho ele pode executar de ofício, ou seja, não precisa ser requerido por ninguém. Ele mesmo já pode efetuar a cobrança de contribuições sociais. Quando ele verificar que um determinado empregador ele não pagou as contribuições sociais, ou o empregado, ele já faz a execução de ofício. Ele não precisa esperar o requerimento de qualquer pessoa. Contudo, esse magistrado, ele vai executar, mas ele não pode fazer o lançamento do tributo. Por que ele não pode fazer o lançamento do tributo? Porque quem, na verdade, vai fazer os cálculos para dizer o valor devido, ele sabe que está devendo, mas ele não pode dizer o valor que está devendo, porque somente a União é que pode dizer exatamente, mostrar os cálculos e dizer qual é o valor devido naquele determinado caso. Então, é um ato homologatório, né? O juiz, na verdade, ele, mesmo sabendo, ele pode dizer a execução, mas ele vai mandar a União estabelecer o valor exatamente para que ele possa continuar adiante. Então, nesse caso aí, quando o juiz ele faz esse procedimento, mas ele tem que esperar a manifestação da União, seria um tipo de lançamento por homologação. E aí, nós entramos exatamente nas modalidades de lançamento, né? É importante que vocês entendam os tipos de lançamento. Se o lançamento ele é um procedimento tão importante para a atividade tributária, nós temos que entender que esse lançamento pode ser de 3 tipos, né? Nós temos o lançamento de ofício ou direto, o lançamento por declaração ou misto e o lançamento por homologação ou também chamado de autolançamento. Então, o que é o lançamento de ofício ou direto? O lançamento de ofício ou direto é quando o sujeito passivo não participa da atividade, ou seja, tudo é feito pelo próprio fisco. É no caso de impostos como IPTU, IPVA, onde você simplesmente só recebe o valor e aí tira, hoje em dia, a documentação que você precisa fazer o pagamento. Você não interfere mais em nada. A única coisa que você pode fazer é questionar se realmente o valor que foi dado para o seu bem está correto ou está errado, né? E aí fazer uma análise de acordo com os valores que foram estabelecidos pelo governo responsável a respeito da avaliação do seu bem. Mas, no mais, você não pode fazer nenhuma intervenção, né? Então, o que você pode é refutar, fazer uma impugnação. Isso daí, os lançamentos de ofício estão previstos no artigo 149 do Código Tributário Nacional. O lançamento por declaração ou misto. Nesse caso aqui, vai haver um equilíbrio, né, na participação do sujeito ativo e do sujeito passivo. Por quê? Porque o sujeito ativo, para fazer o lançamento, ele precisa de informações do sujeito passivo. Então, se diz que no lançamento por declaração ou misto, o sujeito passivo, ele presta as informações de fato. É o caso do ITBI, né? Um Imposto de Transmissão de Bens Intervivos, onde o sujeito passivo, no caso a pessoa que está vendendo e a que está comprando, no caso aqui vai ser a pessoa que está vendendo o bem imóvel, ele tem que informar a venda e o valor da venda, né? E com base nas informações faz exatamente o lançamento por declaração. E aí o fisco, no caso o fisco municipal, vai emitir o documento de arrecadação para que se pague o imposto, né? E por fim, a terceira modalidade de lançamento é exatamente o lançamento por homologação ou autolançamento. Aí, nesse caso, ele vai ser o outro extremo, né? Por quê? Porque o foco aqui vai ser exatamente o sujeito passivo, onde o sujeito passivo, ele realiza quase todos os atos. Aqui estão alguns resultados de uma pesquisa. Presta informações de fato, ele presta as informações de direito e ainda antecipa o pagamento sem prévio exame da autoridade. É o procedimento feito para o ISS.
o imposto sobre serviços a cargo dos fiscos municipais. Nesse caso do lançamento por homologação, precisa ficar registrado que esse lançamento por homologação também o sujeito passivo ele não manda nele. Por quê? Porque todo o procedimento que é feito pelo sujeito passivo, no caso, ele declara o valor que ele deve, ele tira o documento, faz o recolhimento, tudo isso, todo o procedimento feito pelo sujeito passivo, ele fica condicionado à homologação, ou seja, a uma verificação da autoridade fiscal competente. E a autoridade fiscal competente, ela tem quanto tempo para avaliar isso daí? 5 anos, né? É o prazo legal. Inclusive, esse prazo já foi firmado, já está pacificado na jurisprudência, e aí você pode verificar o recurso especial 23.706 do STJ, onde deixou exatamente definida essa situação. Aqui a gente queria só colocar aqui o lançamento por declaração mista, está previsto no artigo 147 do Código Tributário Nacional, e o lançamento por homologação no artigo 150 do CTN. Queríamos só também fazer outra observação, porque você, no artigo 148 do CTN, você vê lá uma modalidade chamada de arbitramento. Mas a gente queria só fazer a observação que o arbitramento, ele não é modalidade de lançamento. É meramente uma técnica para definir a base de cálculo do lançamento de ofício. Quando ocorram omissões ou não mereçam fé as declarações apresentadas, ou os esclarecimentos, ou os documentos apresentados pelo sujeito passivo. Então, o arbitramento é uma técnica para a solução de um problema no lançamento de ofício. Então, não é um novo tipo de lançamento. É simplesmente essa técnica para ultrapassar, para resolver problemas no lançamento de ofício. Tá certo? Na verdade, só existem esses 3 tipos de lançamento. O lançamento de ofício, por declaração e por homologação. Visto isso, o lançamento, a gente vai efetivamente agora entender melhor o crédito tributário. Então, nós já sabemos que quando ocorre o crédito tributário é porque ou o adimplemento, o pagamento não aconteceu, ou ele não aconteceu da maneira devida. Então, geralmente, o crédito tributário ele é discutido, né? E de regra ele vai ser discutido. Então, por isso que existem várias nuances a respeito do crédito tributário. Então, a primeira nuance, ou as primeiras situações que a gente vai analisar, são exatamente as situações de suspensão do crédito tributário. E as hipóteses de suspensão do crédito tributário estão previstas lá no artigo 151 do Código Tributário Nacional. São 6 hipóteses que foram previstas, que estão previstas no artigo 151 Nacional, e as hipóteses previstas no artigo 151 são aquilo que nós chamamos do direito de um rol exaustivo, ou seja, só se admite essas 6 hipóteses. Não se admite nenhuma outra hipótese que não esteja prevista no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Inclusive, essas hipóteses podem acontecer antes da constituição do crédito tributário, né? E aí o que acontece? Se a hipótese de suspensão ocorrer antes da constituição do crédito, aí é um fator de impedimento e não de suspensão. Porque a suspensão é você verificar a hipótese depois da constituição do crédito. Se for antes, é uma situação de impedimento. Então, você tem só que levar em consideração essa situação. Qualquer situação que prejudique o crédito tributário, antes dele ser formado, antes dele ser constituído, é situação de impedimento. Por quê? As situações de suspensão, elas têm uma condição anterior. Qual é a condição anterior já pré-definida? É que o crédito já tenha sido constituído, tá certo? Então, por isso que a gente precisa só fazer essa observação inicial para que você fique atento, tá certo? E quais são essas 6 hipóteses? A primeira dela, depósito do montante integral, né? Ou seja, se o devedor, ele chega e deposita, ou seja, ele já faz o depósito nas contas do fisco do montante integral,
aquele crédito está suspenso. Ou seja, o fisco não tem nenhum problema em relação a isso. Ele vai discutir o valor, até mesmo o crédito, mas ele já está assegurado. Por quê? Porque o valor já está depositado nas contas deles. Tá certo? Mas aí esse depósito, ele tem que ser do valor integral, do valor que o fisco está cobrando, e tem que ser feito em dinheiro. E aí, suspende o crédito, porque o valor fica ali reservado, enquanto se verifica se realmente aquele crédito existe e se o valor está correto. Isso daí de acordo já com a súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça. Segundo caso, reclamações e recursos administrativos, né? Ou seja, o contribuinte, o sujeito passivo, ele chega e diz, olha, o procedimento que me cobraram está errado. E se o procedimento realmente tiver algum erro, tiver alguma ilegalidade, ele tem que ser anulado. Então, aquele crédito que foi constituído por um procedimento ilegal, ele não vai prosperar, certo? Ele pode até ser revisto, ele pode ser refeito, mas aquele dali, ele não vai conseguir acontecer. Até a aplicação do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, né? Que impede que procedimentos de cobrança ou inscrição em cadastro de inadimplentes, ele seja feito, né? Porque isso daí, o fisco, ele não pode cobrar do devedor, pague para depois se reclamar. Não, eu posso reclamar antes, porque o valor não é devido, certo? Então, a segunda hipótese são as reclamações e os recursos administrativos. A terceira hipótese de suspensão é se você conseguir eliminar em mandado de segurança. E aí eu colocaria a terceira e a quarta, né? Porque a terceira seria eliminar em segurança e a quarta, liminar ou tutela de urgência em outras ações. Com essas duas? Porque em todos os dois casos, não é determinada pela autoridade administrativa, é determinada pelo Poder Judiciário. Sendo que, por que essas duas hipóteses não se colocam em uma só? Porque, na verdade, o mandado de segurança, ele é um procedimento judicial especial, ele tem um tratamento totalmente diferente, é tanto que ele é chamado de um remédio constitucional, para você ver a importância dele. Ele tem uma atenção maior, uma atenção especial, por parte do julgador que vai apreciá-lo. Ele tem uma legislação específica, que é a Lei 12.019, que estabelece alguns requisitos para as liminares em mandado de segurança nessa matéria tributária. Primeiro, o ato que vai ser avaliado, ele tem que ser um ato arbitrário de uma autoridade. E o que é um ato arbitrário? Ou seja, é um ato que é feito ao arrepio da lei, ele é feito sem ter um embasamento legal, né? Ou seja, ou não fez de acordo com a legislação, ou não fez da maneira correta que a legislação estabelece. A pessoa tem que demonstrar o perigo da demora, ou seja, se demorar demais o reconhecimento do direito dela, ela pode vir a perder o próprio direito. E a fumaça do bom direito quer dizer que ela já está dando indícios suficientes ao julgador de que realmente aquilo que ela está falando está correto, né? E, nesse caso, o magistrado ele não pode condicionar a concessão da liminar à realização de um depósito integral do crédito. Então, realmente, o juiz ele tem que achar que aquele determinado sujeito passivo ele realmente merece esse resguardo, merece essa proteção jurisdicional. Então, aí é o mandado de segurança, que ele é um processo especial, porque ele tem um tratamento todo especial dentro do processo civil brasileiro, e aí por isso que o Código Tributário Nacional se destacou o mandado de segurança. Para qualquer outro processo, você tem um procedimento de liminar comum, de liminar ou tutela de urgência comum, que seria embasado na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, né? Então, eles se diferenciam um pouquinho do outro, por quê? Porque no mandado de segurança, basta ter a fumaça, né? No caso da liminar ou tutela de urgência, tem que ter a probabilidade do direito. Então, a exigência do julgador no mandado de segurança é menor,
nesse segundo caso, é maior. Então, a exigência de indícios, de provas favoráveis ao sujeito passivo tem que ser maior. E um é o perigo na demora, o outro é o perigo de dano ou risco ao resultado único do processo. Então, o problema aqui, nesse segundo caso, não é só o direito em si que está sendo tratado, mas também a utilidade do processo. Aquilo que a pessoa vai alcançar com o processo é efetivamente ser frutífero, né, para a situação. O próximo caso é a moratória. E aí, o que é a moratória? Né? Seria a dilação do prazo para pagamento do tributo. A moratória, que é quando as pessoas elas pedem mais prazo para fazer os pagamentos, né, ela pode ser em caráter geral ou em caráter individual. Em caráter geral, está previsto no artigo 152, inciso 1 do CTN. Em caráter individual, está previsto no artigo 152, inciso 2 do CTN. E os dois casos, eles são diferentes porque quando você diz que a moratória ela tem um caráter geral, é porque ela foi conferida a todos os sujeitos passivos, indistintamente. E aí, como ela é constituída para todos, ela gera um direito adquirido e dispensa o oferecimento de garantias pelo sujeito passivo que está sendo beneficiado. Por outro lado, a individual não são todos os sujeitos passivos naquela mesma situação que vão ter direito. Só alguns, né? Preencherem determinados requisitos objetivos especificados na legislação. E aí, por isso, como só são alguns, não gera direito adquirido e pode depender também do oferecimento de garantias pelo beneficiário. Para que você entenda, a gente vai colocar aqui alguns exemplos, tá certo? Primeiro, geral. Então, digamos aquilo que a gente está vivendo agora, uma crise financeira nacional. Hoje em dia, na crise financeira oriunda da pandemia, são pouquíssimos os setores que não foram afetados pela pandemia, né? Então, a União, conhecedora dessa situação, ela pode dilatar os prazos para pagamento de tributos, como é o exemplo da COFINS. E aí ela dilata os prazos, ou seja, ela aumenta os prazos em 1 mês, 2 meses, 3 meses, para todos os devedores. Nesse caso aí, como a crise afetou a todos, ou pelo menos a maioria das pessoas, então você tem exatamente essa correlação, né? E aí, o que acontece? Você não tem distinção entre as pessoas, entre os contribuintes. Então, como todo mundo está na mesma situação, não existe privilégio de uns em detrimento de outros. Então, por isso que ela é considerada de caráter geral. Já, digamos, uma situação já diferente, onde ocorreu uma temperatura inesperada nas serras gaúchas, e isso daí prejudicou a safra de uva das serras gaúchas. E, consequentemente, os produtores de vinho das serras gaúchas, eles tiveram um elastecimento do prazo dos impostos que eles vão pagar. Então, veja que, quando uma moratória é concedida aos produtores de vinho da Serra Gaúcha, por conta desse problema de clima, um problema na safra, não são todos os produtores de uva, ou não são todos os produtores de vinho do Brasil, são só daquela determinada região específica que sofreu aquele abalo climatológico, certo? Oriundo do clima. Então, você tem a distinção, tá certo? Então, nesse caso aí, ele é individual. No geral, a gente ainda precisa fazer uma outra observação, onde a moratória ela pode ser autônoma. Quando é que a moratória ela é autônoma? Previsto lá no artigo 152, inciso 1, alínea A. Quando o tributo que é ao qual é concedida a moratória é do próprio ente que concedeu a moratória. Ou pode ser heterônima, quando a moratória ela é concedida por um ente, mas que vai recair sobre outro ente. Nesse caso aqui da heterônima, ela é mais difícil. Ela está, inclusive, prevista no artigo 152, inciso 1, a linha B.
Por que ela é mais difícil? Porque ela mexe com o Pacto Federativo. E se ocorrer qualquer verificação de descumprimento do Pacto Federativo, ela pode ser anulada, né? Então, a linha para a concessão de uma moratória geral heterônima, ela é muito complicada, certo? Então, por isso que ela é mais difícil de ser implementada, porque é um ente que vai afetar outro ente ou outros entes públicos. Então, é mais difícil de ser estabelecida exatamente baseado no Pacto Federativo, que é estabelecido aqui no Brasil. E, por fim, a última espécie de suspensão do crédito tributário é exatamente o parcelamento. O que é o parcelamento? É uma medida de política fiscal com a qual o Estado procura recuperar crédito e criar condições práticas para que os contribuintes que se colocaram numa situação de inadimplência tenham a possibilidade de voltar para a regularidade, usufruindo os benefícios daí decorrentes. Cuidado, porque o parcelamento ele só pode ser feito por lei específica. Então, sempre que for instituído algum parcelamento, ele só pode ser instituído por lei. E a lei não vai estabelecer uma situação geral. Ela sempre vai estabelecer um período e os requisitos para os devedores daquela determinada época. Pelo menos isso é o que está previsto no artigo 155A do Código Tributário Nacional. Aqui eu queria colocar para vocês o seguinte: o devedor está devendo R$1 milhão, mas porque ele já não paga alguns impostos há 2, 3, 4, 5 anos. Então, uma crise financeira do país, o país percebendo que várias empresas estão devedoras, o que é que ele pode fazer? Ele disse, olha, essa empresa aqui, elas têm que continuar, eu não posso sufocar todas as empresas, senão eu vou acabar com empregos, eu vou acabar com a geração de rendas, eu vou acabar com vários negócios e essas pessoas aqui vão ser prejudicadas. Então, o que é que a União faz? Ela diz, olha, eu vou deixar aqui, em vez de eu cobrar que a pessoa pague tudo de uma vez, eu vou colocar aqui um prazo para ela me pagar. Ela vai me pagar em 5 anos, 10 anos, 20 anos. E aí ele estabelece na legislação onde o que acontece. Uma vez que a pessoa devia R$1 milhão, mas ela fez o parcelamento, vai pagar esse R$1 milhão em 10 anos. Não interessa. Se ele fez o parcelamento, pagou a primeira parcela, ele não é mais considerado devedor. Por quê? Porque ele fez uma negociação. Então, a negociação está vigente. Ele só vai voltar à condição de devedor se ele descumprir o parcelamento ou ele deixar de cumprir os novos impostos, de cumprir as novas obrigações tributárias. Então, ou ele descumpre o parcelamento ou as novas obrigações tributárias. Mas, se ele cumprir com o parcelamento de maneira correta e com as obrigações tributárias, ele não vai ser considerado mais inadimplente. Ele não vai ser mais considerado devedor. Tá certo? Então, é uma chance para a pessoa conseguir se recuperar, né? Teve um momento difícil, teve uma situação de crise financeira, passou por um momento de crise financeira, mas o fisco responsável pelos impostos que a pessoa está devendo, ele vai lá e dá uma chance para a pessoa. Então, ele faz o parcelamento. Sendo que o parcelamento ele nunca é para uma pessoa só, né? São para várias pessoas jurídicas, ou pessoas físicas. Porque, na verdade, o ente político, ele verifica o problema e aí ele decide ajudar a população dessa maneira. Visto as suspensões, vamos agora tratar das extinções do crédito tributário. Como você já viu, então, toda a atividade tributária, ela está prevista na legislação. Então, tudo é feito de acordo com a lei. Então, é uma atividade estritamente vinculada. Então, também as formas de extinção do crédito tributário estão previstas no artigo 156 do Código Tributário Nacional. A extinção mais comum seria exatamente o pagamento, mas existem também outras hipóteses de extinção do crédito tributário, certo? No artigo 156 também existe um rol, mas esse rol ele não é exaustivo, ou seja, ele não é exaustivo, ele não é taxativo. Admite também outras situações que não aquelas previstas no artigo 156 do Código Tributário Nacional, tá certo? E aqui a gente queria fazer
essa ressalva, porque a ação direta de constitucionalidade 2405, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, estabelece que lei local, ou seja, uma lei municipal, pode estipular novas formas de extinção dos créditos tributários. Claro, se é uma lei local, essas extinções elas só valem para o próprio município. Ela não pode ser estabelecida para outros, né? Ou seja, o município não pode impor a sua lei para o Estado e nem para a União. Então, a lei municipal pode trazer novas formas de extinção do crédito tributário, tá certo? E aí, quais são as formas mais comuns de extinção do crédito tributário? A primeira delas é o pagamento. E aí, nós sugerimos que vocês deem uma lida, porque como o pagamento é o tradicional, é a forma geral de extinção do crédito tributário, ele é bastante esmiuçado. Então, o que é que nós sugerimos? Leiam os artigos 157 ao 168 do Código Tributário Nacional, para você entender o que é um pagamento, né? E aí, só lembrando, o crédito é quando a pessoa não pagou ou não pagou da maneira correta, né? Então, quando você vai cobrar o crédito, você não cobra somente o valor do principal. Geralmente tem uns acessórios ou tem outras obrigações que deixaram de ser cumpridas, então por isso vão ser exigidas também. Que no caso é o pagamento da multa, né? Então, sempre quando vai se fazer o pagamento, cobra-se as duas coisas, o valor principal e mais o valor da multa, né? Pelo menos está lá previsto no artigo 157 do Código Tributário Nacional. Uma coisa interessante, que o pagamento do tributo em um ano não revela que os outros tributos foram pagos. Ou seja, você não presume a quitação do mesmo tributo nos anos anteriores, ou de taxas que sejam correlacionadas. Isso daí está previsto no artigo 158 do CTN. Então, é importante que você verifique onde o fisco ele tem um tratamento todo especial, né? Diferente do direito privado, que você costuma ver. Então, por isso que quando você fizer a verificação, você sempre tem que verificar ano a ano, porque a obrigação ela tem que ser comprovada, a não ser que você tenha algum documento daquele próprio fisco, ou seja, daquela própria autoridade, daquele ente político, dizendo que realmente o valor que você devia estava quitado naquele determinado ano. Se você não tiver, você tem que ter o comprovante de pagamento do tributo, né? É importante, quando você fala em pagamento, você entender as nuances referentes ao local de pagamento e prazo para pagamento, porque, dependendo do tipo de lançamento, vão exigir cobranças diferenciadas. Também é importante você entender as formas de pagamento, né? Porque existe mais de uma forma de pagamento, e aí você tem que entender que formas são essas. Então, por isso seria muito importante que você lesse o artigo 162 do Código Tributário Nacional. E também tem uma circunstância que você precisa entender, que é a chamada imputação em pagamento, prevista no artigo 163 do CTN. E o que é imputação em pagamento? É quando a pessoa ela acha que tem a dívida e aí ela vai pagar aquela dívida que ela acha que ela tem. Mas aí o que acontece? Quando ela vai pagar, ela paga de maneira errada. Ela paga de maneira errada por quê? Porque ela paga menor. Tá certo? Ou seja, o pagamento que ela efetua é insuficiente. Então, isso quer dizer que, todo o pagamento dela vai ser prejudicado? Depende. Infelizmente, tem fisco que ele devolve o valor todo, mas aí você tem que pagar o valor todo, ou seja, ele não debita nada. Ele considera que aquele originário ele seja devido. Então, vamos imaginar aqui uma situação, para você entender aqui essa imputação em pagamento. Digamos que você tem um contador, e o contador se equivoca, pega o seu tributo, o seu boleto, manda para a empresa X e manda para você o tributo da empresa X. Se a empresa Y,
e o valor do seu tributo foi, e os dados do seu tributo foi para a empresa X, e você, empresa Y, recebe da X. Digamos que nem a empresa X, que recebeu os seus dados da empresa Y, e nem você X, que recebeu os dados da Y, verifica, só vê que é um boleto, vai lá para o pagamento e pronto, acabou-se. Ou seja, todas as duas empresas fizeram errado. Por quê? Por culpa do contador. E agora, ocorreu a imputação em pagamento. Ou seja, você acha que pagou o seu tributo. Você recebeu o boleto do seu contador, fez lá o pagamento, pronto, você acha que está tudo ok. Digamos que uma pessoa de uma das duas empresas vai lá e faz a verificação e fala para o contador. O contador vai fazer o procedimento de regularização. Mas qual é o procedimento? Ele vai ter que informar ao fisco que ocorreu os dois pagamentos equivocados, o fisco vai devolver. Mas o fisco ele não vai dizer que ele não vai aceitar como uma antecipação de pagamento, um pagamento parcial. Não. Ele vai devolver tudo com as correções, mas quando ele for exigir, ele vai exigir como se nada tivesse sido pago. Aí, se eu me tocar só 6 meses depois, você vai contar com esses 6 meses aí de multa, de juros e tudo direitinho. Infelizmente. Então, essa que é a situação que a gente tem nessa imputação em pagamento, tá certo? Seria importante que você desse uma olhada no artigo 163 do CTN para você ver exatamente essas situações. E hoje em dia, quão complicado se tornou essa imputação em pagamento. Porque o fisco hoje em dia, ele não, numa linguagem mais coloquial, né, ele não maneira para o contribuinte. Ele é muito exigente para o contribuinte. Se ele errou, ele devolve. Mas ele não considera, ele não abate nada daquilo que foi pago a menor. Então, por isso que nessa atividade tributária, se você for trabalhar junto a alguma empresa, você tem que ter muito cuidado. Se você vai trabalhar junto com o pessoal de contabilidade, se você vai trabalhar junto com o pessoal da assistência jurídica, dessa tributária, planejamento tributário, se você mexer com a atividade tributária de empresas, tome muito cuidado. Porque hoje em dia essa situação está muito complicada por parte das empresas. Porque efetivamente quem mais sofre com a ação do fisco são exatamente as empresas. Tá certo? E aqui a gente colocou aí essas situações de a ordem de quitação, né? Que pode ser feita nesse caso de imputação em pagamento. Débitos que tem na qualidade de contribuinte, primeiro as contribuições de melhoria, depois as taxas, depois os impostos. E há uma ordem inversa do grau de retributividade. Ordem crescente para o prazo de prescrição. Os quais estiverem mais perto de prescrever são quitados primeiros. Ordem decrescente dos montantes. Primeiro os de valor maior, depois de valor menor, né? E assim por diante. Tá certo? É importante que vocês deem uma olhadinha nesses critérios aí de pagamento. A outra forma de gestão do crédito tributário é exatamente a compensação, que ela está prevista nos artigos 170 e 170A do Código Tributário Nacional. E o que é a compensação, né? Quando duas pessoas são ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra. E aí elas podem exigir que essas obrigações elas sejam compensadas. É aquilo que se fala muito no setor privado do encontro de contas, né? Então você tem a Maria deve ao João 1.000 e o João deve a Maria 800. Então 1.000 menos 800 dá 200. Então quem tinha a dívida de 1.000 agora vai ter a dívida somente de 200. Quem tinha a dívida de 800 não tem mais a dívida. Então, é exatamente esse encontro de contas, e aí verifica no final quem foi que ficou com o saldo a pagar para quem. Tá certo? Essa compensação também está prevista no Código Tributário Nacional, inclusive já reconhecida pelos tribunais brasileiros. No STF, a súmula 464, e o Superior Tribunal de Justiça, as súmulas 461, 212, 213 e 460. Além da compensação, nós temos a transação, previsto no artigo 171 do CTN, e o que é a transação? É quando as partes elas fazem concessões mútuas para extinguir as obrigações, para prevenir ou terminar litígios.
Então, na transação, você faz novas negociações, né? Você acaba aquelas obrigações que existiam e faz uma nova negociação, ou seja, cria-se uma nova obrigação, né? O que acontece? A transação, ela tem previsão lá no setor privado, que é no artigo 840 do Código Civil. Ela também pode ser utilizada no setor público? Pode. Está previsto no artigo 171 do Código Tributário Nacional. Mas para o poder público, ele fazer uma transação, ele precisa obrigatoriamente de uma lei autorizativa. Ou seja, o executivo, ele precisa da autorização do legislativo para ele fazer qualquer tipo de transação. Então, as transações, elas têm que ter as leis específicas delas, para que elas aconteçam no setor público. Porque no setor privado, ela é genérica. No setor público, não. Tem que ter as leis específicas para autorizar. Como também a remissão, né, que está previsto no artigo 142 do CTN. E o que é a remissão? A remissão é a dispensa gratuita da dívida, feita pelo credor em benefício do devedor. Então, o que é isso? O devedor, ele vai pedir o credor para liberá-lo da dívida sem pagar nada. E aí, se o credor, ele realmente liberar o devedor da dívida sem exigir nenhum pagamento, é exatamente a remissão. A remissão, ela também acontece de forma genérica no setor privado, mas no setor público, isso daí não pode ocorrer de qualquer maneira. Né? Por quê? Porque está se abrindo mão de um valor que é um valor coletivo. Então, o gestor, ele, em regra, não pode fazer isso. Ele só pode fazer isso se ele tiver autorização legislativa, ou seja, tem que ter uma lei específica autorizando a autoridade fiscal a fazer essas remissões em matéria tributária, tá certo? Isso é a imposição, está previsto tanto no artigo 172 do Código Tributário Nacional, como também no parágrafo 6º do artigo 150 da Constituição Federal. É importante que você entenda que a remissão, ela abrange o crédito tributário já constituído, que pode ser o tributo em si, né, seria a obrigação tributária, ou a multa, oriunda do descumprimento de uma obrigação acessória. Certo? Só pode fazer remissão daquilo que já foi constituído, né? Ou seja, a remissão é só depois do crédito ter sido já criado, né? Ou seja, do crédito tributário já ter sido constituído. Se ele não for constituído, aí não é caso de remissão. Aí é uma outra situação, certo? E aí nós temos também a situação da decadência. Ele pode demorar demais para fazer a cobrança, e aí o próprio direito ele decair, ou seja, o próprio crédito ele se perde, é um direito potestativo, né? Está previsto no artigo 143 do Código Tributário Nacional. E aí nós temos lá no artigo 173 do Código Tributário Nacional várias regrinhas para você verificar a decadência de um tributo, né? Tem a regra geral e tem umas regras especiais para você fazer essas cobranças. Eu indico que você veja isso daí com mais calma, porque você precisa analisar com calma, então leia com calma cada um dos casos, veja os exemplos que a doutrina, depois de você dar uma lida no Código Tributário, você dá uma lida numa doutrina que você goste, dentre aquelas bibliografias que a gente indicou da nossa disciplina, para que você vá paulatinamente entendendo e apreendendo, conseguindo absorver esses casos aí de decadência, certo? Além da decadência, um outro caso que a gente verifica também é o caso de prescrição. Na prescrição, o que acontece? A obrigação tributária persiste. O problema é que ela não pode mais ser cobrada juridicamente. Não pode mais mover uma ação de execução fiscal para fazer aquela determinada cobrança, né? Ou seja, você tem a dívida, você tem o direito, você tem o crédito, mas você não pode cobrar aquele determinado. Eu colocaria para vocês lerem o artigo 174 do Código Tributário Nacional, mas também darem uma olhada, darem uma verificada nas causas de interrupção da prescrição. Seria importante que vocês verificassem isso.
Em relação à decadência e prescrição, eu queria também colocar para vocês uma outra observação, que tudo que for matéria de prescrição e decadência vai ter que estar regulado em lei complementar tributária, certo? Por quê? Porque isso daí já foi disciplinado, já está previsto, tanto nos artigos 173 como nos artigos 174 do CTN. CTN é essa exigência, tá certo? Que foram acolhidas pela Constituição Federal de 1988, tá bom? Nós temos as demais modalidades de extinção do crédito tributário, que estão previstos lá no artigo 156, do inciso 6 ao inciso 11 do Código Tributário, né? E aí você tem as situações em que você converte um depósito em renda, o pagamento antecipado, a homologação do lançamento nos termos do artigo 150, os parágrafos 1º e 4º do CTN, a consignação em pagamento, de acordo com o que está previsto no parágrafo 2º do artigo 154 do CTN, a decisão administrativa irreformável. E o que é uma decisão administrativa irreformável? É aquela que não pode mais ser modificada na seara administrativa, ou seja, ninguém mais pode modificar. Também a decisão judicial passar em julgado, então, se uma decisão judicial determinar a extinção do crédito, não se pode mais falar sobre isso, ou da obrigação, né, porque se não há obrigação também não há o crédito, e a dação em pagamento em bens imóveis, né, desde que ocorra de acordo com as formas especificadas em leis. Então, essas são as hipóteses de extinção do crédito tributário. Certo? Meus caros, por hoje é só. A gente vai finalizar a nossa aula por aqui, tá certo? E depois a gente retoma exatamente nessa parte referente à exclusão do crédito tributário, tá bom? Então, bons estudos e que vocês continuem aproveitando aí esse momento aqui que nós temos de interação, tá certo?